em silêncio, enquanto muitos de nós seguimos nossas rotinas diárias, uma verdadeira corrida armamentista vem tomando forma no mundo. Não é uma teoria da conspiração, tampouco uma previsão apocalíptica, é a realidade. Em várias partes do planeta, países estão acelerando investimentos em defesa, adquirindo equipamentos bélicos de última geração, treinando tropas, aperfeiçoando suas tecnologias militares e reforçando fronteiras. O cenário é claro, o mundo está se preparando para o pior. E a pergunta que ecoa no meio de tudo isso é: onde está o Brasil nessa equação? A resposta, infelizmente, é inquietante. Enquanto grandes potências e até países vizinhos se armam e se organizam estrategicamente, o Brasil parece seguir o caminho inverso, mergulhado num preocupante processo de desinvestimento na sua estrutura de defesa. E isso não é apenas um problema político ou econômico, é uma ameaça direta à soberania nacional. Recentemente, uma entrevista dada pelo ministro da Defesa do Brasil, José Múcio, acendeu um alerta vermelho sobre o estado crítico das nossas Forças Armadas. Segundo ele, o país enfrenta hoje uma situação dramática. Aviões de combate estão parados por falta de combustível e peças de reposição. Isso não é apenas uma falha administrativa, é um risco calculado que expõe nossa fragilidade em momentos nos quais o planeta inteiro se militariza. Enquanto países como a Rússia, China, Estados Unidos e até pequenos vizinhos da América Latina investem pesado em suas defesas, o Brasil reduziu drasticamente seu orçamento militar. Para se ter uma ideia, mais de 85% dos recursos disponíveis hoje são destinados ao pagamento de salários, aposentadorias e pensões. Isso significa que sobra quase nada para modernização, manutenção de equipamentos e compra de novos recursos estratégicos. O cenário se torna ainda mais grave quando observamos o contexto internacional. O mundo está cada vez mais tenso, com disputas acirradas por territórios, controle de rotas comerciais e, principalmente, pelo domínio de recursos estratégicos como terras raras e minerais preciosos. E onde esses recursos estão em abundância? No nosso país. O Brasil é uma verdadeira potência em riquezas naturais. Possui uma das maiores reservas de água doce do planeta, vastas florestas, jazidas minerais riquíssimas e um território extenso que abriga regiões cobiçadas internacionalmente, como a Amazônia. Só que, ao contrário do que seria esperado de uma nação com tamanha importância geoestratégica, o Brasil se mostra despreparado e desprotegido. O ministro José Múcio não poupou palavras ao expor essa vulnerabilidade. Ele deixou claro que o Brasil está perdendo seu protagonismo na América do Sul, sendo superado por países como Chile e Peru em termos de prontidão aérea, e observando a Venezuela manter um contingente militar comparável ao nosso. É como se estivéssemos dormindo em uma casa cheia de tesouros, mas com as portas escancaradas. E o pior, sem guardas, sem trancas e sem alarme. Basta que alguém queira entrar, e nada poderemos fazer para impedir. A fala do ministro é um grito de alerta que precisa ser ouvido. Ele afirmou que o país corre o risco de, em breve, não conseguir reagir a nenhum tipo de ameaça, seja ela externa ou interna. E os números por trás dessa fragilidade deixam claro que essa não é uma impressão superficial. Em 2023, o Brasil destinou cerca de 121 bilhões de reais ao setor de defesa, o que representa apenas 1,1% do produto interno bruto nacional. No ano seguinte, em 2024, o investimento se manteve praticamente no mesmo patamar, com algo entre 70 e 80 bilhões de reais, o equivalente a cerca de 1,5% do PIB. Pode até parecer uma quantia significativa à primeira vista, mas basta comparar com o que é investido por países de perfil semelhante, ou simplesmente observar o tamanho do nosso território e a diversidade das ameaças que enfrentamos, para perceber o quanto esse valor é insuficiente. Mais alarmante ainda é observar como esse dinheiro é gasto. De todo o orçamento, aproximadamente 85% foi consumido apenas com despesas de pessoal, ou seja, salários de militares da ativa, aposentadorias e pensões. Isso corresponde a mais de 103 bilhões de reais usados simplesmente para manter a estrutura funcionando no papel, sem contar o que de fato mantém um exército operando na prática. Apenas 10% do orçamento, ou cerca de 11,3 bilhões, foi utilizado para custeio, o que cobre despesas básicas como manutenção de aeronaves, combustível, logística e operações em território nacional. E o que sobra para investimentos reais em tecnologia, equipamentos e modernização? Apenas 5%, algo em torno de 5,8 bilhões de reais,
uma fração mínima que condena o Brasil à estagnação militar. Quando olhamos para os detalhes dessa folha de pagamento, a situação é ainda mais reveladora. Em 2024, foram aproximadamente 77,4 bilhões de reais destinados exclusivamente aos salários, aposentadorias e pensões. Dentro desse montante, 33,5% foram para militares da ativa, 32,7% para inativos e 27,7% para pensionistas. Os valores médios mensais pagos são de R$ 6,3 mil para quem está na ativa, 13,2 mil para os inativos e 8 mil para os pensionistas. O resultado é uma estrutura que consome quase tudo o que recebe com o pessoal, deixando o operacional à míngua. E isso tudo acontece em meio a um corte brutal. Em uma década, o orçamento da defesa foi reduzido em 48%. Programas estratégicos e urgentes, como o de modernização da frota aérea e a proteção cibernética do país, simplesmente não conseguem avançar. O programa de submarinos, por exemplo, consumiu até hoje cerca de 23 bilhões de reais, mas segue inacabado. A defesa cibernética recebeu até 2015 apenas 400 milhões de reais, com uma projeção modesta de alcançar 840 milhões até 2035, uma quantia insignificante diante do cenário global de ameaças digitais. Outro projeto, o processo de transformação do Exército, está orçado em mais de 11 bilhões desde 2012, mas vive engessado, sem recursos suficientes para gerar resultados reais. A verdade é dura, temos orçamento, mas usamos mal. Temos estrutura, mas ela está desatualizada. E temos planos, mas sem recursos concretos para torná-los realidade. É uma receita pronta para o fracasso em um mundo onde soberania se mantém com vigilância, força e prontidão. Essa situação nos leva a uma reflexão mais profunda. Até quando o Brasil vai ignorar a importância de manter suas forças armadas operando com plena capacidade? Não estamos falando aqui de promover guerras ou aumentar tensões. Estamos falando de garantir soberania, proteger fronteiras, preservar recursos naturais e estar prontos para agir em caso de emergência. Estamos falando de ter uma estrutura de defesa que nos permita não apenas reagir, mas dissuadir possíveis ameaças. Um país com território continental, cobiçado por suas riquezas, não pode se dar ao luxo de negligenciar sua segurança. No fim das contas, a lição que fica é clara: não basta ter riquezas se não há como protegê-las. O mundo está mudando rapidamente, e quem não se prepara agora poderá pagar um preço alto mais adiante. O Brasil está em uma encruzilhada histórica. Ou seguimos ignorando os sinais de alerta e corremos o risco de sermos engolidos pelas turbulências internacionais, ou acordamos enquanto ainda há tempo e recuperamos a capacidade de defender aquilo que é nosso. A escolha precisa ser feita agora, porque no futuro pode ser tarde demais. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.